Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar um avisinho, como você sabe o canal do Catilango tá sobre aviso, deu aquele BOzinho com o vídeo 305, então se você puder se inscrever nos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição, caso aconteça alguma coisa com esse principal, você vai saber de mim por lá, beleza? Nossas redes sociais também tá na descrição, é isso, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal se for novo por aqui, se quiser apoiar nosso canal tem o link no comentário fixado, que é o nosso Pix, também você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com um playboyzinho gritando: "Seu bastardo, você se atreve a insultar minha seita em busca da paixão? Se você rapidamente reverenciar e se desculpar, você pode ser capaz de manter sua vida?" E nosso prota brincando questiona: "Olha só, se não é o jovem mestre da seita Feng? Na noite passada esse jovem mestre ficou com pena de você e o deixou ir. Depois de ver o jovem mestre da seita chorando e implorando para poupar sua vida, foi verdadeiramente comovente afinal de contas. Eu nunca pensei que não só o jovem mestre da seita não mostraria profunda gratidão, mas tentaria até mesmo retribuir a boa vontade com a inimizade." E o playboyzinho gritava: Você fala apenas besteiras, quando isso aconteceu?" O pai dele, Feng Xuan, dizia: "Jovem, agir de forma ousada não é uma coisa ruim, mas você também deve julgar a situação corretamente. Somente uma pessoa imprudente avança cegamente sem pensar. Ouvi dizer que você roubou 2 anéis espaciais dos membros da minha seita em busca da paixão na noite passada." E os figurantes, ouvindo isso, começam a murmurar: "Ele roubou 2 anéis na seita busca da paixão? Essa criança deve ser louca, não é? Ele está morto agora." Nosso prota grita: "Senhor, você pode comer o que quiser, mas não pode falar o que quiser. Que roubo eu fiz?" E o vice-mestre da seita gritava questionando: "Você não ousou roubar os anéis desse rei de Xin'e? Garoto, não minta tão descaradamente." Nosso prota debochando dizia: "Ah, então você está falando sobre aqueles anéis espaciais? Vice-mestre da seita, por favor, escolha suas palavras com mais cuidado. Quando foi que eu roubei aqueles 2 anéis? Um anel foi usado como ficha de troca com esse jovem mestre, enquanto o outro foi forçadamente empurrado nas minhas mãos pelo jovem mestre da seita. Se esse jovem mestre não o pegasse, o jovem mestre da seita teria ficado inquieto. Então esse jovem mestre relutantemente o pegou, mas agora você está usando o gesto de gentileza desse jovem mestre para criar falsas acusações?" E o vice-mestre da seita, irritadíssimo, começa a exalar sua energia gritando: "Pequeno bastardo! Mestre da seita, eu devo matá-lo!" E Feng Xuan dizia: "Você não pode." Ele encara nosso prota dizendo: "Irmãozinho, você é na verdade um dragão entre os homens. Você se tornará um personagem de destaque no futuro. Você pode tratar esses 2 anéis como presentes desse mestre da seita para o nosso primeiro encontro. Porém, há uma coisa neles que esse rei precisa de volta. Irmãozinho, por favor, coopere." E nosso prota sério questiona: "O que é?" E pensa: "Eu chequei os anéis espaciais. Exceto pelas centenas de milhões de cristais de origem e muitos materiais raros, não tem nada especial." E Feng Shun diz que era o Qilin de Jade de Sangue. Nosso prota, mostrando a estátua de um dragão, questiona: "O Qilin de Jade de Sangue, é isso?" Ele questiona o que tem de especial nessa coisa, e Feng Shun diz que era inútil para o irmãozinho, é apenas um símbolo de status da esposa do jovem mestre da minha seita. Foi passado de geração em geração desde o fundador ancestral da minha seita, e contém uma grande significância cerimonial para a minha seita em busca do amor. Nosso prota pensava: o símbolo de status da esposa do jovem mestre da seita? Feng Shi possui 69 concubinas e casa, e ainda assim ele realmente trouxe esse Qilin de Jade de Sangue como presente para dar a Ziyu? A atual mestra da seita An dizia: "Feng Shun não está mentindo. O Qilin de Jade de Sangue é de fato o símbolo da esposa do jovem mestre da seita de cada geração. Somente aquele que tem a posse do Qilin de Jade de Sangue pode ser considerada como esposa do jovem mestre da seita. Outras mulheres serão apenas concubinas do jovem mestre da seita." E nosso prota sorrindo dizia: "Senhor, precisa somente dessa coisa de volta? Há muitos raros e preciosos tesouros dentro desses 2 anéis. Você tem certeza que não quer nenhum de volta?" E Feng Shun fala que, embora essas coisas sejam valiosas, elas não são nada mais que uma gota em um balde na minha seita em busca da paixão. Entretanto, o Qilin de Jade de Sangue não pode ser perdido. Nosso prota sorria, dizendo que a seita em busca da paixão merece realmente sua reputação como uma das grandes seitas do território norte. Como esperado, vocês são realmente ricos. Tantos tesouros não são nada para vocês. Isso de fato abriu meus olhos." E Feng Shun dizia que nosso prota ainda precisa ver o quão amplo era o mundo. Nosso prota
encarando dizia que já que o senhor quer esse quilim de jade de sangue de volta, esse jovem mestre pode entregá-lo. E Feng Shun agradece muito por sua compreensão, mas nosso prota debochava esfregando os dedinhos dizendo que contudo ele vai precisar fazer com que valha a pena pra ele. O playboyzinho Feng Shi sombrio pensava que da última vez que ele disse essas palavras, eles perderam 2 anéis espaciais. Agora ele está dizendo a mesma coisa novamente. E seu pai Feng Shun irritado questiona: você está barganhando com esse rei? Nosso prota diz que já que o senhor quer o quilim de jade de sangue, o senhor deveria naturalmente pagar um bom preço por ele, não? O senhor também é um homem de integridade, então ele certamente sabe que não existe almoço grátis nesse mundo, né? E o velho pousa em sua frente questionando quanto. Nosso prota ergue o dedo dizendo que o senhor é uma pessoa muito fácil de conversar, muito melhor do que seu filho. Por respeito à sua personalidade refrescante, esse jovem mestre não irá pedir muito. Eu acho que esse tanto está bem. E o velho falava que 10 milhões de fato não era muito, mas nosso prota questionava: 10 milhões? Quem disse isso? O senhor está brincando, certo? Este quilim de jade de sangue é algo passado de geração em geração das mãos desde o seu ancestral fundador. Pode não ser um tesouro, mas é de grande significância simbólica. Nos olhos do senhor, isso é digno de apenas 10 milhões? E o velho questiona: então estamos falando de 100 milhões? Jovem, seu apetite é bem grande. Tome cuidado ou sua barriga pode explodir. E nosso prota dizia: 100 milhões? A seita em busca da paixão controla muitos negócios e é incrivelmente rica. O senhor não se sente envergonhado de tentar retirar apenas uma mísera quantia de 100 milhões? O velho se irritando questiona se poderia ser que ele estava falando de 1 bilhão? E nosso prota calmamente diz que 1 bilhão de cristais de origem intermediária não deve ser nada para a seita em busca da paixão, não é? E o velho irritadíssimo questiona: cristais de origem intermediário? Ele prepara seu ataque gritando: pequena besta! No fim você está apenas tirando o sarro desse rei sem ao menos sinceridade de retornar o quilim de jade de sangue. Este rei irá lhe ensinar uma lição em nome dos seus pais. O velho finaliza seu ataque gritando: deixe-lhe ensinar que existem algumas pessoas no mundo que você nunca deve ofender. Mas nosso prota nem estava preocupado em se mexer e estava na verdade sorrindo. No último instante uma rajada gélida protege nosso prota e vemos ele sorrindo para Bing Yun dizendo: hehehe, eu sabia que a senhor não me deixaria morrer. E passando por ele ela dizia que ele era bem ousado. Sua discípula gritava: mestra! E nosso prota só sorria dizendo: hehehe, com o suporte da senhor, por que eu teria tanto medo? Preocupado ele questiona se ela se recuperou totalmente e ela diz que quase. Feng Shun gritava: Bing Yun, o que você está fazendo? Se este rei se lembra corretamente, seu vale do coração gélido não aceita discípulos homens, não é? Por que você parou esse rei de ensinar esse garoto uma lição? E tratando ele com a maior insignificância do mundo, ela pede que ele espere aí enquanto lida com os assuntos internos do seu vale primeiro. Ela vai lidar com ele mais tarde, deixando ele em choque e questiona: o quê? Irritada ela se vira para suas discípulas dizendo que ela saiu por apenas 3 milênios e vocês já estão tendo dificuldades em falar, não é verdade? Não é à toa que vocês ousaram casar a melhor discípula do vale. Quando foi que o meu vale do coração gélido começou a aceitar sugestões dos outros? Vocês garotinhas realmente são impressionantes. E sem graça todas caem de joelho, mas a grande anciã Sun dizia: mestra, esse assunto não tem nada a ver com as outras irmãs. Foi eu quem concordou com o casamento com a seita em busca da paixão. Se a mestra deseja punir alguém, deve ser apenas eu. E Bing Yun irritada gritava: você acha que eu não irei punir você? Porém Ziyu preocupada dizia: fundador ancestral, por favor acalme sua raiva. A grande anciã apenas estava pensando no vale quando fez isso. Eu peço à fundadora ancestral que poupe ela. E a grande anciã Sun questiona: Ziyu, você? E Bing Yun suspira dizendo que ela tem um coração muito mole. Quem teria pensado que você falaria em nome dela mesmo quando foi ela quem te empurrou para a fogueira? Tudo bem, quanto ao seu erro, eu tomarei uma decisão depois de retornar para o vale. Levantem-se primeiro. E todas elas agradecem a sua mestra. Bing Yun questiona enquanto a pequena terceira, a pequena quinta e a pequena nona discípula. E a grande anciã Sun diz que a terceira irmã mais nova deixou o vale do coração gélido pouco depois que a mestra se foi. Ela saiu para procurar a trilha da mestra, porém perdeu o contato com o vale. Seu paradeiro é desconhecido. E Bing Yun questiona se sua lâmpada da vida ainda está queimando. E ela confirma, por isso que elas sabem que a terceira irmã mais nova ainda está viva. Entretanto, não sabemos onde. E quanto à quinta irmã mais nova, ela caiu quando tentava romper para o domínio do imperador. Bing Yun suspira dizendo que isso também era o destino. A pequena quinta sempre teve um temperamento apressado. Eu sabia que seu futuro não seria suave. E quanto à pequena nona, a anciã diz que a nona irmã mais nova esteve em retiro isolado pelos últimos 10 anos. Ela disse que não sairá até que rompa para o domínio imperador. E Bing Yun satisfeita diz que estava muito bom. Feng Shun irritado por ser ignorado gritava: Bing Yun, se você já tiver terminado de relembrar, podemos conversar agora.
agora? E vemos que ela não deu muita ideia, e depois disso sombrio ele pensava, essas mulheres estiveram conversando baboseiras por meio dia agora, se não fosse por essa velha amizade eu teria tomado uma ação. Bing-un indiferente o encarava dizendo que por esses 3 milênios que essa rainha esteve ausente, o mestre da seita Feng parece ter tomado conta do meu vale do coração gélido. E se irritando ele diz a ela que sua língua continua afiada como sempre, esse rei não irá argumentar com você. Eu estou aqui hoje por 2 coisas, uma é para deixar que meu filho case com Ziyu e a outra é para retornar o Qilin de Jade de Sangue. Bing-un, por favor coopere, e ela diz que vai esclarecer algo pra ele. Primeiro, Ziyu é a melhor discípula do meu vale do coração gélido, eu nunca deixaria se casar com esse lixo do seu filho. Segundo, eu não tenho opiniões sobre o Qilin de Jade de Sangue, se você quer de volta, pegue você mesmo, se não puder, então suma da cidade da lua glacial o mais cedo possível. E o playboyzinho Feng disse tremia irritado com a vergonha, e seu pai questionava, ei, esse garoto não é seu filho ilegítimo, não é? Por isso que você está o defendendo tão firmemente? E os fofoqueiros atrás começam a se animar. Porém, diferente do que todo mundo poderia pensar, ela encara nosso prota dizendo que se essa rainha pudesse ter tal herdeiro, então ela não teria nenhum arrependimento na vida, e todo mundo lá atrás dizia, sem chance, ela está admitindo secretamente que é verdade. Nosso prata sem graça esfrega a cabeça dizendo, senhor, se você colocar dessa forma, os outros poderão entender errado, e ela dizia que apenas falou sem pensar, não leve para o coração, e Feng Shuan se preparando diz que pelo que parece o pirralho está profundamente relacionado com ela, mas mesmo que ele seja realmente seu filho ilegítimo, o Qilin de Jade de Sangue deve ser entregue a mim hoje, e batendo os pés no chão ele gritava, caso contrário não culpe esse rei por ser impiedoso. Nosso proto confrontando ergue o Qilin de Jade de Sangue dizendo que ele era bastante tímido, senhor Feng Shuan, por favor não me ameace, se esse jovem mestre entrar em pânico, ele pode apenas destruir essa coisa em sua mão, e o velho vendo ele pressionando o Qilin de Jade de Sangue gritava, pare! Nosso prota não acata seu grito e começa a apertar mais ainda dizendo, ai ai, esse jovem mestre acabou de falar que é extremamente tímido, porque o senhor ainda está me assustando, eu tenho tanto medo de morrer. E o velho irritadíssimo dizia, garoto, o que você quer? Nosso prota debochando diz que já deu as condições, porque o senhor Feng perguntaria isso de novo já sabendo? E o velho diz que no máximo 100 milhões, garoto, não tente alcançar o céu depois de dar um pulo. Nosso prota sorrindo alegremente dizia, tudo bem, 100 milhões? Então esse jovem mestre é uma pessoa muito bondosa. E o velho intrigado pergunta, você realmente concorda? Nosso prota diz que se o senhor Feng está disposto a pagar apenas 1/10 do preço que pediu, então obviamente ele deve entregar somente 1/10 do item. Senhor Bing-un, você poderia me ajudar a cortar 1/10 aqui? E ela preparando a espada dizia, claro. O playboyzinho gritava, pare, eu darei qualquer coisa que você queira, não destrua isso. E seu pai irritado gritava, cale-se. E pensa intrigado que há uma grande disparidade entre Xier e esse garoto. Será que é porque o mimou demais? Feng Shu encarando nosso prata dizia que ele pode até dar 1 bilhão de cristais de origem intermediário. Porém, esse rei tem apenas uma condição. Meu filho sofreu uma grande perda em suas mãos na noite passada. Os jovens precisam levantar de onde caíram. Como tal, meu filho quer te desafiar hoje. Eu me pergunto se o irmãozinho tem coragem de aceitar o desafio ou não. Nosso prata debochando dizia, ei, jovem mestre da seita, pelo que parece você não é o filho verdadeiro do mestre Feng, porque se você fosse seu filho real, eu questiono por que o senhor Feng estaria tão impaciente para te enviar para a morte. Feng Shi apontando para Ziyu dizia, como você ousa menosprezar esse jovem mestre? Se você realmente possui habilidade, por que não vejamos quem é mais forte e quem é mais fraco no ringue? O vencedor se casará com Ziyu e o perdedor terá que deixar o território norte rolando no chão e nunca mais retornar. E Ziyu assustada questiona o que isso tinha a ver com ela, mano, nada a ver. Feng Shun questiona nosso prota o porquê dele estar desviando do assunto. Será que ele está com medo de seu filho? Nosso prota sorria dizendo, senhor, eu acho que você está ansioso para enviar seu filho para o túmulo mesmo. Este jovem mestre então não tem opção a não ser aceitar relutantemente e questiona Bing-un, está tudo bem se eu o matar? E ela diz que se ele puder poupá-lo seria melhor. Se Feng Shi for morto por você na frente de todo mundo, Feng Shuan definitivamente não deixará ir. E nosso prota fazendo uma cara do capiroto dizia, entendido, então eu vou deixar ele meio morto. E Feng Yu suspirava, Feng Shi é realmente tão azarado. Com tudo decidido já vemos a arena. A grande anciã Sun questionava, mestra, isso está certo? Que tal deixar Ziyu enfrentar ele? Feng Shi não usaria matar Ziyu. E Ziyu diz a ela que não tem medo dele, ele era apenas um filhinho de papai. Mas vemos nosso prata aparecendo e dizendo, irmã mais nova Yu, eu sou muito grato por sua gentileza, mas apenas assisto seu irmão mais velho dando uma surra nele. E Bing-un pede que ele não menospreze seu oponente.
oponente. Feng Shi deve ter uma pérola da autoridade do imperador. Você deve forçar essa batalha a um fim rápido. E nosso prota diz que vai se lembrar disso. Vemos ele caminhando à frente do playboyzinho. E Feng Shun avisa seu filho Xie que se ele não conseguir humilhar nosso prota hoje, ele não será mais o jovem mestre da seita. Mas se você o humilhar, eu garanto a você que você irá se casar com aquela garota Ziyu. E o playboyzinho Feng Shi dizia: Lorde Pai, fique tranquilo, seu filho viverá de acordo com suas expectativas. Eu usarei o sangue e a alma desse pirralho para lavar a vergonha da nossa seita. Eu farei saber o destino de ofender pessoas que não devem ser ofendidas. E quando ele se vira para nosso prota para falar aquela mesma ladainha de sempre: pirralho, você ouviu, né, o que meu Lorde Pai disse? Se você não quer sofrer, se ajoelhe e reverencie agora. Mas nosso prota já estava em cima dele e ele gritava assustado: eu nem terminei de falar ainda! Mas nosso prota já explode sua energia carmesim negra em cima do seu escudo do artefato divino dele. E o playboyzinho gritava questionando como ele se atreve a atracar furtivamente. E nosso prota pergunta se ele era algum tipo de idiota para ficar falando merda durante uma batalha de vida ou morte. E destruindo seu campo de força com os punhos, gritava para ele apenas ver como esse jovem mestre esmaga sua boca de merda. E a plateia vai à loucura, o pai dele vai à loucura, as pessoas da seita do coração gélido vai à loucura. E o playboyzinho de joelhos gritava: o artefato divino de graudão da origem avançado foi rachado. E nosso proto assusta questionando: ei, você ainda está achando que pode me vencer? E vemos que ele estava preparando os 5 elementos para acabar com ele. E o playboyzinho pensava: meu ki da origem foi suprimido, Lorde Pai, me salve! E vemos uma palma de energia atacando nosso proto e Feng Shun gritava: ousado! Porém, no último instante, mais uma vez, Bing Yun salva nosso prota que estava em dúvidas. Ela o encara dizendo: Feng Shun, nesses 3.000 anos que eu não te vi, você ficou mais descarado. Você não fica envergonhado de interferir na batalha entre os juniores? E Feng Shun, se preparando, gritava: Bing Yun, você realmente quer se tornar inimiga desse rei? O que imperador deles parecia estar em par de igualdade e Feng Shun encarava ela com raiva, mas ela estava calma como um lago. Todo mundo se protegia com a pressão do ki dos dois, mas nosso prota estava de boinha dizendo: ei, eles lutam por eles. E avançando com um punho gritava: nós lutamos por nós, pronto para acabar com o playboy. Mas vemos alguma coisa em sua mão fazendo ele parar. Ele se afasta questionando: o que aconteceu? As costas da minha mão está queimando como um inferno? Um mestre me atacou furtivamente? Olhando para o céu, ele se assusta e vendo a distorção gritava: força espacial! Vemos mais energia concentrando nessa força espacial e alguém gritava: um mar de estrelas quebrado está se abrindo! Nosso prota encara o playboyzinho dizendo que ele deve se sentir seguro e vemos Bing Yun mandando uma mensagem de consciência divina sussurrando no ouvidinho dele assim: o mar de estrelas quebradas era uma grande oportunidade, mas é igualmente importante se manter vivo, viu? Todos aqueles que retornam vivos são vencedores. E nosso prota diz que entende enquanto é sugado pelo mar de estrelas quebradas. Ele abre seus olhos se vendo no meio do espaço. Ele se questiona olhando ao redor: então, este é o mar de estrelas quebradas? Vendo toda a imensidão de apenas meteoritos, ele gritava: isso são! Totalmente abismado. Todos esses meteoritos eram estrelas quebradas e tinha tantas delas. Ele não consegue dizer o quão forte uma pessoa tem que ser para ser capaz de fazer tal tipo de coisa. Mas se há alguém que pode fazer esse tipo de coisa, ele deve ser um mestre no domínio grande imperador. Na batalha do passado, muitos grandes imperadores sitiaram um grande imperador devorador dos céus. Poderia aquela batalha ter ocorrido nesse campo estelar? Nesse caso, essa batalha deve ter sido um desastre para o campo estelar. Talvez tenha sido precisamente por conta daquela batalha que esse campo estelar tenha se tornado desolado, o levando a ser jogado no vazio, sendo acessível somente em certos momentos especiais. E percebendo alguma coisa, ele se vira. O playboyzinho Feng Shi estava perto dele murmurando: eu sou tão sortudo por ter sobrevivido. E pensava irritado: maldição, não me deixe encontrar ele novamente, caso contrário. E quando se vira, nosso prota já estava sorrindo ao lado dele gritando: jovem mestre da seita, nós realmente compartilhamos algum tipo de destino, hein? E o playboyzinho chorando de medo gritava: é você de novo! O playboyzinho Feng Shi, eu não sei se desmaiou, deu um piripaque do Chaves, mas espera o ataque do nosso prota de mãos abertas. Mas vemos que ele estava sorrindo usando as mesmas palavras do nosso prota: havia um caminho para o paraíso, mas você se recusou. Em vez disso, você escolheu avançar para os portões do inferno. E ataca gritando: agora morra! E nosso prota assustado gritava: pérola da autoridade do imperador! Vemos o avatar de Feng Shun aparecendo e usando a técnica dedo em busca da paixão lá a ele. E nosso prota desesperado tenta fugir gritando: transformação do dragão! E o playboyzinho diz que uma vez que uma formiga está fadada a morrer, pra que se importaria em continuar lutando
lutando, e nosso prota recebe o ataque em cheio no lombo, filhão. Ele é mandado longe para uma distorção temporal. Vemos ela se fechando enquanto o playboyzinho dizia, nem mesmo uma partícula foi deixada para trás. Seu corpo era bem delicado para você tentar lutar contra esse jovem mestre, hein? Dito isso, vemos que aquela distorção era o mundo selado do nosso prota. Ele estava estirado no chão, vomitando no pequeno mundo selado, fi. Felizmente ele conseguiu escapar. O poder do dedo em busca da paixão foi realmente algo. O poder do dedo em busca da paixão não apenas feriu ele por fora, mas também feriu ele por dentro lá ele, deixando para trás algum tipo de energia persistente em seu corpo. Somente com a ajuda da árvore mortal ele pode eliminar a energia prejudicial restante. Ele cai suspirando no chão. Enquanto engolia várias pílulas, ele dizia que dessa vez ele teve sorte de escapar. Mas e das próximas vezes? Afinal de contas, os cultivadores que puderem entrar no mar das estrelas quebradas são todos estrelas em ascensão do limite estelar. Muitos deles são descendentes de poderosos mestres no domínio imperador ou discípulos de elite de grandes seitas. Sem se abalar, ele se levanta dizendo que agora ele precisa aumentar sua força o mais rápido possível. Mas sem nenhuma oportunidade aprimorada, ele não sabe quando poderá ter um vislumbre do domínio imperador. Então atualmente ele pode somente melhorar suas técnicas. Ele invoca as pérolas das 4 estações. Se ele conseguir compreender seja lá qual foram os mistérios que elas possuem, talvez ele possa ser capaz de ganhar a herança do grande imperador Passagem do Tempo. Vemos elas se ativando, porém elas caem no chão e nosso prota vendo isso questionava, quando eu segurei a pérola do velão dentro da área restrita do Vale do Coração Gélido, ela produziu algum tipo de ressonância com a pérola do inverno que já tinha lá dentro. Entretanto, quando as 4 pérolas estão reunidas juntas, não houve nenhuma reação. Poderia ser que meu ki da origem e a energia espiritual são insuficientes? Bem, vamos absorver a energia mundial do pequeno mundo selado, e ao fazer isso elas se ativam, como ele pensava. Porém agora, ele gritava enquanto se concentrava meditando. Agora ele deve compreender esses princípios, e vemos as 4 estações aparecendo atrás dele. Um tempo indefinido depois ele abre seus olhos. Isso era um sonho? Um lado de seu corpo parecia velho e do outro bem jovem. Encarando suas 2 versões ele dizia, o templo flui infinitamente, como uma corrente poderosa, como um sonho interminável. As mãos dos dois passam por si sem se encontrar, e então assustado ele abre seus olhos. Enquanto fazia um selo de mão ele gritava, o templo flui infinitamente, como uma corrente poderosa, como um sonho interminável. E vemos a compreensão entrando no seu mar do conhecimento. Erguendo suas mãos contente, ele gritava, então eram os princípios do tempo! O grande imperador da passagem do tempo era realmente extraordinário! Liu Yan questionava, mestre, que tipo de técnica você compreendeu? Por que sua aparência e condição ficava mudando? E nosso prota questionava, minha aparência realmente mudou? Eu pensei que era apenas um sonho. Hua Qinshi brincando dizia, nossa, você realmente parecia lamentável quando era velhinho, viu? E nosso prota encarando sua mão dizia que foi a técnica secreta do grande imperador passagem do tempo. E Liu Yan intrigada pergunta, mestre, você obteve a herança do grande imperador Passagem do Tempo? E ele dizia que também tinha pensado que as pérolas das 4 estações continham a herança do grande imperador Passagem do Tempo, mas esse não parece ser o caso. Isso era apenas uma técnica secreta do grande imperador da Passagem do Tempo. Contudo, ele ainda teve uma grande colheita. Ele questiona quanto tempo ele ficou aqui e ela avisa que foi quase 1 ano e desesperado ele grita, 1 ano? Eu não faço ideia de quanto tempo o Mar das Estrelas Quebradas se manterá aberto, mas se permanecer aberto por apenas 1 ano, eu não teria desperdiçado todo o meu tempo nesse lugar. Eu irei lá fora para ver o que está acontecendo. E dito isso, já vemos ele viajando pelo Mar de Estrelas Quebradas. Ele não vê ninguém ali. O Mar de Estrelas Quebradas já fechou, mas há uma pequena reação no selo estelar. Vamos ver o que está reagindo e se assusta com o que estava em sua frente. Um grande meteoro aparece em sua frente e ele gritava, uma origem estelar! Acontece então que os rumores eram verdadeiros. Existem de fato muitas origens estelares despedaçadas nesse Mar de Estrelas Quebradas. E parece que o selo estelar é apenas um guia, um que pode localizar a força da origem de longe. E então vemos 2 figurantes aparecendo que servirão apenas para nosso prota treinar sua nova técnica enquanto diziam, a força da origem aqui é nossa. Ai, não quero nem ver o que é que o nosso prota vai fazer com aquele playboyzinho do Feng Shi quando achar ele de novo, fi. Vai ser brutal, viu? Será que ele vai ficar fazendo uma tortura de tempo com ele? Vai avançar o tempo até ele ficar veinho, depois volta, faz ele ficar veinho de novo, volta, faz ele ficar veinho de novo, volta, faz ele ficar veinho de novo. Imagina a situação, que da hora, ia ser hilário, mano. Mas também tem jeito muito melhor de torturar alguém, né? Mas deixa pra lá nosso lado sádico, o vídeo vai ficando por aqui. Fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos
músicos especiais que já apareceu até agora, porque o Mano Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like se ainda não deixou, comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa moralzinha, não sai sem deixar seu like, comenta qualquer coisa aí só pra dar aquela engajadinha, e se você for novo nesse canal, se inscreve nesse e nos canais que eu deixo na descrição, porque são meus canais reserva, todo mundo já sabe que deu aquele BOzinho lá do aviso que eu tomei, e se eu tomar outro aviso nos próximos 3 meses, eu não vou poder postar mais vídeo nesse canal, então vou ter que postar nos outros, beleza? E dito isso, se você gosta do nosso canal e quiser apoiar ele, você pode se tornar um membro por R$5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição, ou você pode fazer um piquezinho de qualquer valor, ajuda muito, o link é o primeiro no comentário fixado, qualquer valor eu agradeço demais, um beijo e fui!